conversa com José Leonardo. Acontece às sextas-feiras, das 14 às 15 horas, onde se destaca análise política, a figura da terra, a voz do ouvinte e agenda da economia e fiscalidade. A conversa com José Leonardo, aqui na Rádio Azorjai. Boa tarde, José Leonardo. Hoje é sexta-feira, sejas muito bem-vindo. Está muito boa tarde a todos, cumprimentar todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, o José Fialho, a Rádio Azorjai, a nossa figura da terra hoje, médico no nosso hospital, que faça um cumprimento especial. É uma figura que não nasceu no Faial, mas que é um faialense que já deu um grande contributo. Dr. Quirão, muito gosto em tê-lo hoje aqui na figura da terra. Vamos descobrir quem será a figura da terra de hoje. E vamos então à figura da terra. Figura da terra, Quirão Kumar, que nasceu a 4 de junho de 1954 em Moçambique e que passou a sua infância em Dio. Nós que na altura estudávamos tanto Goa da Mão e Dio, da Índia, onde fez a instrução primária. E, portanto, só algumas pequenas referências que nós vamos dizer, que havia tanto para nós falarmos, mas apenas algumas. Em 1963, retomou Moçambique, tendo feito o primeiro e o segundo ciclos no Colégio Nossa Senhora da Conceição e o terceiro ciclo no Liceu Antonianos, em Lourenço Marques. Em 1975, depois do 25 de Abril, iniciou o curso de Medicina na Faculdade de Medicina de Lourenço Marques, em Moçambique, tendo frequentado os primeiros 2 anos e seguido posteriormente na Faculdade de Medicina de Lisboa. Em 1980 concluiu o curso de Medicina. Em janeiro de 1981 iniciou o internato geral no Hospital Distrital de Vila Franca de Xira. Em 1985 iniciou o exercício clínica geral no Centro de Saúde da Horta. Também há pouco falámos aqui no Centro de Saúde da Horta. Em 1985 inicia o internato de cardiologia no Hospital Polido Valente. Em 1992 fez concurso para provimento do quadro pessoal do Hospital da Horta. Em 24 de março de 1995 é nomeado diretor de serviços de cardiologia do Hospital da Horta. Fez parte também do núcleo de formação pessoal do nosso hospital. Foi delegado da Sociedade Portuguesa de Cardiologia da Região Autónoma dos Açores. Foi membro da direção clínica do Hospital da Horta. Participou em vários eventos científicos na área a nível nacional e a nível internacional. Participou em vários juros de concurso de admissão. Fez parte da Comissão de Ética do Hospital da Horta, que de facto é muito relevante, e é portador da cédula profissional 23716 e sócio efetivo da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com o número 1216, de 28 de março de 1992. Também participou em outras atividades, quer a nível cultural, quer também a nível desportivo, em vários clubes na nossa ilha. Foi médico e acompanhou o Gosto Atlético Clube, também foi médico e acompanhou o Sporting Clube da Horta, participou em vários eventos de rastreio de doenças, da doença da sua especialidade, organizou e participou em vários eventos a nível local relacionado com o mês de maio, mês do coração, que também é relevante. Mesmo também na área ambiental também teve um papel importante, a nível social no rancho musical do Hospital da Horta. Portanto, foi uma pessoa que além da especialidade e do desempenho médico que teve na Ilha do Faial, teve também uma participação social muito importante. Dr. Quirão, mais conhecido na nossa praça por isso, de facto é uma honra tê-lo aqui como uma figura desta terra, um homem importante que deu o seu contributo ao seu desenvolvimento. Como é que começou o gosto
pela medicina? É de família? Como é que começou essa... Então, boa tarde a todos, rádio ouvintes. O meu cumprimento especial para o José Leonardo, cumprimento para o José Fialho. Estou claramente agradecido pelo convite para poder dizer aqui umas palavras numa conversa, suponhamos, informal. Não é? Respondendo à sua pergunta, é um bocadinho complicado responder a isso, porque eu, na minha instrução primária e no colégio onde eu estudei, era sempre um excelente aluno na área da matemática e na área da física. E, portanto, os meus professores sempre acharam que eu iria para uma área da engenharia, que era sempre o que era previsto, até pelas notas que eu tinha. Era um aluno que habitualmente, de 20 valores, modéstia à parte, a matemática, e os meus colegas reconheciam-me como tal. Só que eu, na altura em que me fui matricular para a universidade e tinha dito aos meus pais que eu ia para a engenharia, houve um clique qualquer que eu não sei explicar, mas lembrei-me da minha professora da 4ª classe, a irmã Paula, que depois veio viver aqui para a Ilha Terceira, infelizmente já não está entre nós, que me disse na 4ª classe que eu ia para médico. E foi esse clique, eu lembrei-me desse conselho naquela altura, e na altura de me matricular, matriculei-me em medicina, lá em Moçambique não havia números clausos, não é? E portanto nós matriculávamos nos cursos que queríamos. Então matriculei-me em medicina e telefonei ao meu pai a dizer que estava matriculado em medicina, e o meu pai ficou assim a pensar, então, mas não ias para a engenharia? E, portanto, assim, o meu gosto pela medicina surge quase espontaneamente, e é assim. Também é verdade que as referências que eu tinha na família, tenho alguns familiares que são médicos, eram sempre referências apelativas, não é? Fui para a medicina, e foi assim. Portanto, eu entrei para o curso de medicina, e para quem sabe como é o curso de medicina, os primeiros 2 ou 3 anos são extraordinariamente complexos, só a cabeça ou a inteligência não chega. É preciso um trabalho intenso, e o trabalho, quando digo trabalho, é estudar mesmo. Aquelas anatomias não são para brincar, são mesmo para, entre aspas, marrar. E foram os primeiros 2 anos, foram anos de intenso trabalho, e depois o curso faz-se espontaneamente, de uma forma completamente natural, e com as referências que eu tinha para mim, acabou por ser muito fácil. Muito fácil. Muito bem, mas não se arrependeu de seguir a medicina e não a engenharia? A prova é que durante estes anos todos continuei a exercer a medicina com muito gosto, e que me deu imenso prazer, naturalmente. Muito bem. Depois, Moçambique. Depois, como é que chegou ao Faial? Uma pessoa que é de origem indiana, não é assim que se diz? Exatamente. Que depois fez Moçambique, depois que fez Lisboa. Como é que chega à linda ilha do Faial? Eu costumo dizer que sou mesmo um verdadeiro cidadão português. Para quem sabe a história de Portugal, não é? Portugal e os seus descobrimentos, que passou por África e por vários continentes, não é? Eu fiz a minha instrução primária na Índia, em Diu, antigo estado da Índia. Depois fiz o liceu em Moçambique. Depois vim completar os meus estudos para Lisboa, e depois casei-me, e entretanto eu vivia em Lisboa, mas trabalhava em Vila Franca de Xira. Portanto, fiz o meu internato geral em Vila Franca de Xira. E, portanto, dá perfeitamente para imaginar que era sair de manhã cedo e regressar a casa ao fim do dia, à noite. Não é? Portanto, tempos livres para si próprio e para a família eram praticamente nulos. E então foi uma decisão nossa, eu e da minha mulher, que queríamos ir para um local onde tivéssemos um pouquinho de tempo para nós também. E quando eu fiz o meu internato geral em Vila Franca de Xira, e tinha referências muito boas dos Açores,
de alguns colegas meus que tinham feito o serviço médico à periferia aqui nos Açores. E diziam sempre coisas muito interessantes, muito boas dos Açores. Eu tinha uma média bastante boa para escolher qualquer área de especialidade ou uma das várias áreas de especialidade, mesmo em Lisboa, mas não nos agradava muito viver em Lisboa e acabamos por à aventura, vir aqui para os Açores, para a Ilha do Faial, e eu penso que não me arrependi, gosto imenso de cá estar, a minha mulher adora estar, ela gosta ainda mais do que eu de viver aqui no Faial, e cá estamos, já vai fazer para aí quase 40 anos, 35 anos. 40 anos. E construiu a família cá. Exatamente. E, portanto, também os seus filhos estudaram cá. Neste momento estão todos fora, né? Exatamente. Estão todos a trabalhar. Sim. Os meus filhos também seguiram. Seguiram também medicina. Seguiram um pouco. Eu costumo dizer, como lá em casa não se sabe fazer mais nada, vai-se para médico, não é? Até porque a minha mulher costuma dizer assim: é casada com um médico, é filha de médico, é mãe de 2 médicos e é sogra de médico. Portanto, lá em casa, tudo o que gira à volta dela é tudo médico. Felizmente, o mais novo decidiu ir para uma outra área, ele é engenheiro aeroespacial, está neste momento na Airbus e está bem, e nós ficamos satisfeitos que sempre houve algo sempre algo diferente. Muito bem. E depois, na Ilha do Faial, exerceu as suas funções, foi também, pertenceu, no fundo, à gestão do nosso hospital. Mas deste tempo no nosso hospital, nas pessoas, o que é que o marcou mais? O que é que marcou, porque passou também por várias situações, tivemos o sismo de 1998, já estava cá, os furacões. Como é que se interligou com isto tudo? Eu, se calhar, prefiro dizer desde o início de como é que foi a minha experiência de vinda para... Isto é uma conversa. De trabalho aqui no hospital. Eu, se calhar, não me ficava mal fazer esta referência. Eu vim e eu queria fazer referência a 3 pessoas que para mim são muito importantes na minha estadia aqui nos Açores e principalmente aqui no Faial. Corro sempre o risco, quando citamos nomes, de esquecer muitas pessoas que contribuíram para que nós continuássemos cá. Mas eu não posso deixar de fazer esta referência pela oportunidade que eu tenho de falar em público. A primeira pessoa que eu queria referir é o Sr. Renato Silveira. É um senhor que infelizmente já não está entre nós, mas foi a pessoa que me veio receber ao aeroporto. Ele era o responsável do Centro de Saúde da Horta e veio-me receber ao aeroporto. E a forma como ele me tratava era extraordinária. Eu nunca me poderei esquecer dele, porque ele sabia que eu vinha sozinho, a minha família ia ficar em Lisboa, e durante esse período ele foi incansável para que eu me sentisse bem. E eu não posso deixar de fazer essa referência ao Sr. Renato Silveira e à Rosa Maria, a esposa dele, muito particulares amigos, a quem eu agradeço pessoalmente e publicamente eles. A segunda pessoa que eu queria referir é o Dr. Jorge Gonçalves, porque na altura eu estava no Centro de Saúde da Horta e fazia urgências no Hospital da Horta, que ainda não tinha sido inaugurado, mas já estava a funcionar, e ia a prestar trabalhar no serviço de urgência lá. E o Dr. Jorge Gonçalves tinha o cuidado de querer ampliar o hospital com novas áreas de especialidade. E fez um esforço grande para que o hospital passasse a ter estas áreas. E foi nessa altura que eu e o Dr. Luís Quintino concorremos, fizemos um exame público e foi a partir dali que o hospital passou a ter o serviço de cardiologia e o serviço de otorrino, que também não havia na altura. E nós fomos fazer o exame nacional e ficámos classificados para esse exercício. Quando eu acabei a especialidade em Lisboa, liguei para o Dr. Jorge Gonçalves a dizer que já era especialista e que estava a contar voltar para o Faial, mas antes queria gozar um período de férias e queria a opinião dele, o que é que ele sugeria. E então ele disse-me assim: olha, Dr. Quirã,
venha, antes de ir de férias, que eu acho que faz muito bem, antes de ir de férias, venha passar uma semana aqui ao hospital, veja o que o hospital tem de equipamentos, faça uma pequena listagem do que é que entende que é necessário aqui para o hospital e depois vá para as suas férias, fica cá uma semana. Então. Eu cheguei ao hospital e o Dr. Jorge Gonçalves e na altura o diretor de serviço de medicina era o Dr. Lopes da Silva. Sim, já Todos, vai. todos nós conhecemos o feitio que o Dr. Lopes da Silva tinha. Mas, curiosamente, comigo era completamente manteiga, entre aspas. Era uma pessoa extraordinariamente afável, tinha um trato muito agradável comigo, contava comigo. Eu fiz depois um levantamento do que eu entendia que o hospital precisava para eu iniciar as minhas funções de cardiologia. Fui de férias e pronto, e assim começamos. Progressivamente o hospital foi adquirindo equipamentos e o serviço de cardiologia existe a partir desse tempo, estamos a falar de 1991, 92. Sim, e com muitos benefícios para a Ilha do Faial e, portanto, porque nós percebemos que isto foi montado ao longo do tempo, mas com grandes benefícios. Mas isso é a sua profissão, mas nunca deixou a área social, no fundo. Como é que chegou cá? Pois sei que foi médico do Atlético, foi também médico do Sporting. Como é que foi essa sua... Mas pode dizer, pode voltar atrás. Isto é uma Exato. conversa. Antes de Aquilo que é- responder, eu tinha feito referência a 3 pessoas e queria também fazer a referência à terceira Força. pessoa. A terceira pessoa chama-se Eduardo Alexandrino. É um particular amigo meu. É uma pessoa com quem tenho eu uma relação, digamos, de família. E porquê é que essa pessoa foi tão importante para nós? Como o Zé Leonardo disse, nós somos de origem indiana. E quando chegamos cá, pronto, realmente não existe nenhuma comunidade indiana cá e, portanto, para nós socializarmos, as coisas teriam que ser um pouco mais complexas e iria levar algum tempo. E eu lembro-me que quando cheguei aqui ao Faial, estava a viver naquelas casas do hospital, na Príncipe Alberto de Mónaco, e ia dar uma volta. Reparei que no quintal do Sr. Alexandrino tinha uma antena parabólica gigante, uma antena muito grande. E nós sabemos que nós estamos em termos de satélites, nós estamos numa zona escura, portanto não há uma cobertura de sinal dos canais de televisão, não é? Sim, E portanto é uma zona escura, portanto só com antenas enormes. E eu lembro-me ter feito um comentário num hospital, num serviço de urgência, a dizer, epá, eu vi um senhor, vi ali num quintal uma antena gigante, eu gostava de saber se aquele senhor consegue captar canais indianos no seu equipamento. Houve um enfermeiro seco, não esqueço, porque são momentos que me marcaram, que ouviu a conversa e disse, mas eu conheço muito bem esse é o Sr. Alexandrino e ele, por acaso, hoje ao fim do dia está para vir aqui ao hospital. E pronto, eu fiquei assim, então. Ele, ele falou com o Sr. Alexandrino, eu fui ter com ele e expliquei-lhe que gostávamos de ver canais indianos, se ele conseguia captá-los e tal. E no mesmo dia, ao fim do dia, à noite, eram para aí 8, tocou a minha campainha e disse para eu sintonizar no meu televisor se eu conseguia captar algum sinal de algum sinal da diferente daquele que havia, que na altura nós só tínhamos um canal ou dois, Claro, não claro, era? sim, Era sim, só sim. RTP e era pouco mais, RTP Açores. RTP Açores, depois começou a aparecer o canal 1. Exatamente, e pouco mais. E realmente estava a ouvir música indiana. Portanto, e desde essa altura que a nossa relação com o Sr. Alexandrino e toda a sua família é uma relação de família mesmo, completamente de família. Portanto, são estas 3 pessoas que me marcaram imenso durante a minha estadia. E agora voltando à pergunta... E que ajuda também muito a fixar as pessoas. Porque se calhar se o Dr. Queira chega cá e tem um atendimento diferente, se calhar não é para mim. Por isso, muitas vezes, o desempenho das funções e a personalidade das pessoas nos locais faz, de facto, criar mais valias, que neste caso foi. Vamos, doutor, faz favor. Sim, sem dúvida, e eu quero manifestar
Desde já o meu agradecimento a estas pessoas e todas as outras que contribuíram para que nós continuássemos cá, não é? Voltando aqui à área social. Portanto, os primeiros 3 meses aqui no Faial, eu estava a viver na Vila G, no Hotel Faial. Os médicos ficavam hospedados lá, na altura, os que vinham em trânsito, ou os que vinham por períodos curtos, ficavam sempre hospedados, porque eu estava sozinho cá. Então foi nessa altura que fui convidado pelo Sr. Mário Muniz, que era presidente do Angústias Atlético Clube, o Sr. Mário Muniz, Mas também já esteve cá. e que já esteve aqui no programa, não é? E ele convidou-me para ajudar o Atlético como médico naquilo que fosse necessário e tal. E eu abracei o projeto com muito gosto. O Atlético é uma filial do Benfica e portanto, é bom, não é? o tema era muito agradável para mim também. E então comecei, porque vivia sozinho no hotel, eu passava a maior parte do meu tempo no Atlético, no Angústias. E nós, nessa altura, tínhamos uma equipa de futebol de júniores extraordinária, uma belíssima equipa, e eu até vou citar alguns nomes, como o Vítor Simas, ou o Betancourt, ou o Mário Serpa, ou o Zé Carlos, infelizmente já faleceu. Nós temos o Iduís, jogadores excelentes, e era uma equipa que dava... O Armando Faria também não estava nessa equipa. O Armando Faria tinha acabado de sair, ele também, exato, ele foi para Coimbra nessa altura, mas nós tínhamos uma equipa fabulosa e dava cartas, e porque tinha sido campeão da Associação de Futebol da Horta, nós depois fizemos um périplo para várias ilhas, onde realmente demonstramos muita qualidade, e estas pessoas são pessoas com quem eu tenho uma relação de amizade muito grande, e é sempre muito agradável. Portanto, esse é um período em que eu passei pelo Atlético, e depois posteriormente fui convidado também pelo Sporting da Horta, porque o Sporting da Horta também houve um período que tinha uma equipa de handball fabulosa e participou na Taça Ceres, onde, com muito brilhantismo, chegamos à final da Taça Ceres, fomos jogar a Bucareste, e eu tive o prazer de estar com essa equipa, onde jogavam os irmãos Graça e o Milan, e nós tínhamos uma bela equipa, e realmente são momentos muito agradáveis, e que me deu muito prazer participar. Não é? E que ficam sempre, durante toda a vida, com a pessoa. São momentos de facto que a pessoa nunca esquece. Mas também, sei que participou também no rancho do hospital, e também várias iniciativas no mês de maio, e portanto, se quiser, pode falar um pouco disso. Não, eu sobre o rancho do hospital até tenho um prazer especial para falar. Como sabem, eu sou indiano, sou hindu, não sou católico. E os funcionários do hospital também tinham muito gosto que eu participasse no rancho, não é? E portanto, eu, não católico, a cantar cantigas de Menino Jesus, estava-me um prazer imenso. Sentia-me que era uma forma bastante agradável para mim também de estar integrado nesta comunidade que me recebeu e que continua a tratar-me muitíssimo bem. Portanto, dava-me um prazer muito, muito grande estar com o grupo, e eles também sentiam e convidavam-me sempre, e tivemos a oportunidade de ter imensas participações em vários sítios, inclusive na Câmara Municipal da Horta. Nós também atuamos no Teatro Failense, e portanto deu-me muito gosto manter alguma atividade de caráter lúdico, e a mesma coisa nós fazíamos no mês de maio, graças aos meus colaboradores, aos técnicos que trabalhavam comigo. Nós conseguíamos organizar um convívio com uns paddy papers e uns jogos e umas brincadeiras, uns jogos de futebol e isso tudo. Nós conseguíamos juntar os funcionários do hospital e mais alguns convidados para essencialmente conviver, confraternizar e manter alguma atividade física, que isso é que era fundamental na mensagem que nós queríamos passar para a comunidade, não é? Que a atividade física em termos de saúde é fundamental, não é? Muito bem. E depois também joga futebol de vez em quando. Também tem essa. Eu acho que
além de ser uma pessoa, e como já disse, que veio de facto, que não é católico, nós somos, a grande maioria dos israelenses são católicos, sendo de facto de origem indiana, né? Teve uma grande integração. De facto, as pessoas respeitam, gostam de si, mas integrou-se bem em todos os vários, os vários, os vários planos sociais. E portanto, agora que esteve toda esta integração, foi bom ter escolhido o Faial. Foi bom ter escolhido os Açores. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é tão bom que eu já estou reformado há 2 anos e nós continuamos a viver mais tempo aqui no Faial do que em Lisboa, onde também tem casa e tem filhos e netos, não é? Embora já comece a haver algum chamamento para estarmos mais próximos dos netos, mas também nós queremos que os nossos netos venham crescer ou venham passar um tempo relativamente importante aqui connosco, porque realmente nós aqui temos condições que dificilmente são possíveis, pelo menos nos grandes centros no continente, não é? Nós temos, além de estarmos completamente tranquilos, não temos poluição, não temos, enfim, qualquer tipo de problema relacionado com a criminalidade e, portanto, nós estamos completamente à vontade e, portanto, é sempre um prazer imenso viver aqui nesta terra que nos acolheu a nós e que nos trata muito bem e, portanto, cá estamos e contamos continuar cá. Em relação a praticar desporto, felizmente já lá vão quase 30 anos, foi um grupo de funcionários do hospital, mais uns amigos, começamos na Rádio Naval a jogar à bola às quartas-feiras e aos domingos e já lá vão mais de 30 anos e continuamos a jogar à bola nos Flamengos. Ou tentar jogar à bola. Às vezes dizemos que parecemos mais uns matraquilhos, mas continuamos, pelo menos, mantemos alguma atividade física, isso é que é fundamental, na minha opinião, e lúdica e de confraternização também, porque uma imperialzita a seguir também nos sabe bem. Muito bem. Doutor Guilherme, foi um gosto. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Uma ilha, uma região, um país cresce, de facto, com pessoas, não só com os nascem, mas para aqueles também que se integram e que nos conseguem trazer mais valias, como foi o seu caso, que não só desenvolveu a sua profissão, mas teve, de facto, uma presença social, de facto, importante. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre... Não, eu essencialmente quero agradecer o convite que o Zé Leonardo e o Zé Fialho me fizeram para vir cá, enfim, dizer umas palavras sobre a nossa estadia cá. Agradecer à população de Faial, toda a população de Faial e do Pico, naturalmente, que nos tratou sempre bem e nos tem continuado a tratar muito bem. Eu não posso deixar de fazer algumas referências. Há muitas pessoas que se cruzam connosco, cumprimentam-nos só com um olhar, mas é sempre um olhar de agradecimento que nos toca imenso, porque nós sentimos já pessoas que passaram por nós como pacientes, como doentes, em algumas fases da sua vida, e que olham para nós e sentem-se bastante agradecidos, comovidos, até só no olhar, e são momentos que nos tocam, não é? E ficamos felizes, tudo o que foi possível de ser feito por nós fizemos, e é assim que nós temos que estar na vida, não é? E agradecer mais Muito uma bem. vez a oportunidade. Doutor Guilherme, muito obrigado, foi um gosto. Nós é que tivemos, de facto, um grande gosto de tê-lo aqui nesta rúbrica Figuras da Terra, porque foi mesmo uma grande figura desta terra e o nosso agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Vamos às nossas despedidas. Bem,